Fala galera, beleza com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como que faz para criar atalhos na área de trabalho ou no menu iniciar aqui do Linux. Nesse caso eu estou usando o Manjaro Linux com a interface gráfica Cinnamon. Mas, porém, entretanto, é possível realizar esses passos, né, que eu vou mostrar para vocês em qualquer outra distribuição Linux, porque é a mesma forma, né? Suponhamos que a gente tem um programa e a gente não consegue acessar ele porque não tem um atalho. Então o que você faz? Nós acessamos o gerenciador de arquivos, aqui no caso estou acessando o Ninum. Vamos em Sistema de Arquivos, aí acessamos o diretório USR, vamos até Share e abrimos essa pasta aqui, chamada Applications. Que pasta é essa? Essa pasta ela contém todos os atalhos dos programas que estão aqui no menu iniciar. Então você pode notar que todos os aplicativos que estão aqui, consegue ver? Eles estão dentro desse diretório aqui, Applications. Então, para adicionar um atalho, basta adicionar um arquivo dentro deste diretório. E como fazemos? Fazemos da seguinte forma: clique com o botão direito numa área vazia aqui e abrimos um terminal. Em seguida, nós acessamos um editor de arquivos para criar um arquivo. No meu caso, eu gosto do Gedit, que é um editor de texto gráfico. Nesse caso, eu vou criar um atalho para o Android Studio. Então eu digito Android /studio.desktop. Perceba que essa barra ela foi utilizada porque o atalho tem um espaço. Se eu não tivesse inserido essa barrinha ao contrário, ele ia criar um arquivo com o nome de studio.desktop, não Android Studio. Feito isso, eu teclo Enter, digito a senha do superusuário e aparece o meu editor gráfico. Muito bem, agora quais linhas eu adiciono para criar um atalho? Você começa digitando a seguinte entrada, que é esta aqui, Desktop Entry, com espaço. Isso. Ela mostra para o sistema operacional que esse arquivo é um atalho. Logo abaixo, a gente insere o nome dele. Repare que esses atributos eles sempre iniciam com letra maiúscula. Então aqui no nome eu coloco o nome do atalho. No meu caso, vai ser Android Studio. Podemos adicionar outros atributos, como o comment, que ele adiciona uma descrição para o aplicativo. O que é essa descrição? Na verdade, quando você passa o ponteiro no mouse sobre um aplicativo, ele exibe uma breve descrição dele. Então, esse é o comment, é a descrição do arquivo. No caso aqui, eu vou colocar IDE de desenvolvimento Android. Beleza. Agora vamos adicionar mais um atributo chamado exec. O exec ele serve para apontar o local onde está o arquivo executável do teu programa. Então, no meu caso, a pasta, o diretório do Android Studio, ela está em /home, o nome da pasta do usuário, /Android Studio, /bin, /studio.sh. Esse é o arquivo, vamos dizer assim, executável, né, do Android Studio. Né? Repare que este caminho é exatamente o caminho onde está a pasta do meu programa. Então, se eu vier aqui na pasta pessoal, eu tenho aqui o Android Studio, e dentro do Android Studio eu tenho o diretório bin, e dentro do bin, studio.sh.
Então, continuando, podemos adicionar outros atributos, como o terminal. O terminal ele serve para falar se o aplicativo exige a abertura de um terminal. Nesse caso não, o Android Studio não precisa de um terminal, ele não abre um terminal. Então, como ele não precisa, eu adiciono false. Se ele precisasse, eu colocaria true. Outro atributo interessante também é o type. O type ele indica de qual tipo que é esse arquivo. Como é uma aplicação, então obviamente ele é do tipo application. Outro atributo legal também, interessante, né? Eu diria que importante, por sinal, é o icon, lógico. O que o icon diz? Ele indica para o atalho onde está o arquivo do ícone. Então, sem o icon, o teu atalho não tem um ícone. Então, por isso que é importante adicionar esse atributo também. O que colocamos aqui? O caminho do ícone. Então, para este caso, novamente, ele está em /home, /pasta do usuário, /Android Studio, /bin, /studio.png. Vai exibir um ícone para o meu atalho. Então, vai ser esses ícones aqui. No caso do Android Studio, ele vai abrir este arquivo como um ícone. Studio.png. Por fim, adicionamos mais um parâmetro, que é este aqui, o Categories. O Categories, ele mostra qual categoria que esse atalho pertence, né? Qual categoria que essa aplicação pertence. Que categoria? São essas categorias aqui. Ó. Cada opção aqui é uma categoria. Então, para o Android Studio, por exemplo, é mais conveniente eu adicionar ele na categoria de desenvolvimento, né? Então, nós escrevemos aqui em inglês, no caso. Então, vai ser Development. E aí eu adicionei a aplicação dentro dessa categoria Development. Certo? Existem outros atributos também, mas eu acredito que esses são os mais importantes para criar um atalho. Né? Essa é a forma de criar um atalho na unha, na mão, né? Vamos assim dizer. Terminado aqui, só salvar o arquivo. Salvando o arquivo, já dá para notar ó, que ele vai aparecer aqui no diretório. Olha ele aqui. Tá aí o nosso atalho. Aí, vamos aqui. Olha quem tá ali, ó. Olha o danado ali, ó. Tá aqui o atalho do Android Studio. Vamos clicar para ver se ele abre o editor? Espero que sim. Vai demorar um pouquinho porque realmente é uma ideia bem pesadinha. Ainda mais pro meu computador. Mas eu acredito que deu certo. 2 horas depois. Eu preciso de um SSD, velho. Demora muito. Aí ó. Deu certo. Tá vendo? É assim que cria um atalho. Tá, cancela. Não quero mais abrir isso não. Muito bem, aí você pode pensar. E agora? Tem um atalho aqui no menu iniciar, tá na categoria desejada. Mas e se eu quisesse adicionar aqui na área de trabalho? Como que eu faço? É a mesma coisa, amigo. Clicar com o botão direito aqui na área de trabalho, abrir o terminal, digitar gedit, não precisa ser sudo, porque se eu digitar desse jeito, sudo gedit, somente o superusuário vai ter acesso. Não é o caso, né? Estamos na área de trabalho de uma conta de usuário e não de superusuário. Então eu só digito gedit, o nome do atalho que eu quero colocar. Nesse caso, vamos criar um atalho para o Android Studio de novo. .desktop. É importante que tenha essa extensão .desktop. Caso contrário, o sistema não vai identificar que isso aqui é um atalho. E aí ele não vai funcionar. Teclo Enter e colo exatamente as mesmas linhas. Claro que eu não vou digitar tudo de novo, né? Para que eu vou digitar de novo? Não. Vamos lá em Applications. Vamos abrir o Android Studio que acabamos de criar. Vamos copiar aqui todas as linhas, né, que eu acabei de digitar.
E aí, colamos ela aqui. Clique em salvar. Fecho. Se não aparecer, a gente tecla F5 para atualizar a tela. Olha ele aqui. Para executar, só dá 2 cliques. Ah lá, lançador de aplicativo não confiável. Se aparecer essa mensagem dele suspeitar que seja um lançador desconfiável, não seja uma coisa segura, o que a gente faz? A gente pode marcar como confiável ou lançar mesmo assim. As duas formas vão executar o arquivo. Então eu clico em marcar como confiável e olha lá, tcharam, ficou confiável. Agora podemos clicar de novo e olha o danado aí de novo. Então é isso, galera, não tem muito segredo, né, para criar um atalho na unha. Basta criar um arquivo de texto, de um editor de texto, perdão, com a extensão .desktop, adicionamos aquelas linhas, são os principais parâmetros para definir um atalho, salvamos e pronto, o atalho está criado. Beleza? Dúvidas, sugestões, coloque aí nos comentários. Ou convido vocês a acessar o blog também. Lá tem o passo a passo da mesma coisa que eu fiz aqui. E se tiver alguma dúvida, é só colocar aí, que eu respondo assim que possível. Beleza? Valeu!